Boa noite. O nosso grupo irá debater sobre o pensamento autoritário conservador e a relação entre os poderes, com enfoque no ato institucional número 5, que foi baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, tendo seu fim em dezembro de 1978. O AI-5, como chamado, foi considerado a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira e o período de maior austeridade do regime militar. O autoritarismo no dicionário da língua portuguesa é apresentado como um comportamento relacionado a pessoas autoritárias ou um modelo de governo que concentra o poder nas mãos de poucas ou apenas uma pessoa, o que é considerado a contramão do modelo de democracia participativa, por exemplo. Dentro da ciência política, o autoritarismo tem como característica principal a concentração e a exclusividade do exercício do poder por parte de uma só pessoa ou de um grupo, em detrimento de instituições representativas. Aristóteles, em sua obra A Política, define a monarquia como um dos grandes governos, nos quais o poder é exercido por um só indivíduo. Para o filósofo, a distorção direta deste sistema leva à concepção de tirania. Os elementos fundamentais do autoritarismo são ordem e hierarquia. O primeiro se dá pela coesão social efetiva, e o segundo é o instrumento principal para que a ordem seja estabelecida. Thomas Hobbes, em Leviatã, aporta as questões relativas à obediência incondicional por parte da população aos seus soberanos. Para o autor, é uma escolha racional que os indivíduos tomam para garantir a ordem social e a segurança dos cidadãos, evitando, por exemplo, uma guerra. Por outro lado, Hobbes, em uma leitura mais moderna, afirma que o autoritarismo busca diminuir a racionalidade entre os indivíduos sociais, levando-os a um quadro de alienação e submissão cegas aos titanes do Estado. O regime autoritário tende a entender a desigualdade como algo orgânico, considerando a hierarquia radical como resultado natural da vida em sociedade. Outra característica do autoritarismo, além da obediência incondicional, são as medidas coercitivas, com o objetivo de instaurar um ambiente de medo e de controle ordenado. Já o sociólogo Juan José Lins escreve o regime autoritário como um sistema político composto por 4 fatores: pluralismo limitado, não responsável, ou seja, restrições em relação a instituições e grupos políticos; legitimidade com base na emoção, especialmente a identificação do regime como um mal necessário para combater a problemas sociais facilmente reconhecíveis, tais como o subdesenvolvimento ou a insurgência; a ausência de uma mobilização política intensa ou extensa, e restrições sobre as massas, como táticas repressivas contra opositores e proibição de atividades anti-regime, um poder executivo formalmente mal definido, ausente e instável. Após trazer a concepção de Juan, que descreve o autoritarismo de 1964, ano que se inicia a ditadura brasileira, entraremos na abordagem histórica do AI-5. Como mencionado, o AI-5 foi um decreto emitido pela ditadura militar durante o governo do general Costa e Silva, em 1968. O ato é considerado o resultado da disputa no meio militar, em que o grupo com uma visão extrema logrou êxito, finalizando o processo de implementação do autoritarismo no país, iniciado em 1964. Schwartz e Stalin consideram o AI-5 uma ferramenta de intimidação pelo medo, sem prazo de vigência, e seria empregado pela ditadura militar contra a oposição e a discordância. Já Serbin fala que o AI-5 é a carta branca dada às forças de segurança do governo para ampliar a campanha de perseguição e repressão contra a esquerda revolucionária, a oposição democrática e a igreja. O decreto era composto por 12 artigos que traziam mudanças radicais para o Brasil, como a proibição de habeas corpus em casos de crimes políticos, o fechamento do Congresso Nacional,
a autorização para que o presidente decrete estado de sítio por tempo indeterminado, de demitir pessoas dos serviços públicos, de cassar mandatos, de confiscar bens privados e intervir em todos os estados e municípios. O decreto foi apresentado à população pela rádio e lido pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, iniciando assim o período mais rígido, com censura aos meios de comunicação e a tortura como prática dos agentes de governo. O ano em que o ato institucional foi instaurado é marcado por grande mobilização popular, com resistência do movimento estudantil ao regime, o que levou à morte do estudante Edson Luiz Lima Souto pela polícia no final de março, em um dos atos contra o governo. O acontecimento sensibilizou o país e deu força ao movimento. 3 meses depois da morte do estudante, ocorreram confrontos violentos da polícia contra os estudantes, que reivindicavam o fim da ditadura. Ainda em junho daquele ano, aconteceu a passeata dos 100 mil, que mobilizou 100 mil pessoas nas ruas do Rio de Janeiro e contou com a presença de artistas e intelectuais. Em julho, a ditadura proibiu a realização de manifestações. Em agosto, começou a intervir diretamente nas universidades públicas. A ditadura agia a fim de acabar com a força do movimento estudantil, e muitos estudantes acuados optaram por ingressar na luta armada, que era composta por determinados grupos da sociedade com o objetivo de combater a ditadura, tendo como um dos seus líderes Carlos Marighella. 1968 também foi marcado pela oposição operária ao governo, resultando em mobilizações trabalhistas em Contagem, Minas Gerais e Osasco, São Paulo, devido ao arrojo social implementado no regime desde 1964. No âmbito político, o estopim para o ato foi o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, em 3 de setembro, momento em que proferiu duras críticas à ditadura, dentre elas a violência cometida pelos militares, e convocou a população para boicotar o desfile de 7 de setembro. O exército, em resposta, exigiu que o MDBista fosse punido. No entanto, a oposição não acatou o pedido, resultando, 10 dias depois, em 13 de setembro de 1968, o Ato Institucional número 5. O ato, que deu ao presidente o direito de promover inúmeras ações arbitrárias e reforçou a censura e a tortura como prática do regime, gerou como efeito imediato a perda de direitos políticos para 500 pessoas. 5 juízes de instâncias, 95 deputados e 4 senadores perderam seus mandatos. Outro reflexo imediato foi a prisão de personalidades influentes da política brasileira, como Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek, além da intensificação da persecução de intelectuais e a demissão de 66 professores universitários. Nota-se que o AI-5 foi a resposta do regime militar para toda a crise que a ditadura enfrentava em 1968, em razão das mobilizações de estudantes, operários, artistas e intelectuais, somadas à luta armada e à oposição de políticos às ordens do governo, ou seja, o resultado do próprio regime autoritarista, que legitima a utilização de medidas coercitivas para gerar um ambiente de medo e conseguir manter a obediência incondicional. Esse Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito,